a gente vive um período de muito extremo. Tem gente que não vê o diabo em nada e tem gente que vê o diabo em tudo. E assim, eu quero ter cuidado, né, para não entrar nesse desequilíbrio de ênfase. Mas eu entendo o seguinte, que assim, sem pegar a questão de ser cristão, sem pegar a questão, né, de ser heterossexual, nada disso. Só a gente pensar um pouquinho. Bem, a língua ela é dinâmica. Então, como ela é dinâmica, se a mudança viesse do modo dinâmico, perfeito, está ótimo. E não de um modo impositivo. Essa é a questão. Aí tem uma outra situação. É produzido no meio acadêmico, aí depois os artistas acolhem, aí chega no homem comum. E aí, como eu falei, o indivíduo ele não sabe falar, não sabe conjugar os verbos na hora de conversar com as pessoas. E aí, assim, numa entrevista de emprego, ele vai ter dificuldade. Então, essas questões. No aspecto espiritual, eu entendo que a gente tem muito mais problemas do que esse em si, que é, por exemplo, a questão de tratar essas pessoas que pensam diferente nessas questões de gênero, muitas vezes como inimigo. Então, eu entendo que, assim, no combate contra o mal, contra as forças das trevas, nesse combate, eu entendo que a maior arma que a gente tem é o amor às pessoas. A maior arma que a gente tem é tratar essas pessoas, homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, gente que se sente melhor assim, meio assado, pansexual, bissexual e não sei o que lá. O que a gente deveria fazer era amar e respeitar essas pessoas, porque amando e respeitando essas pessoas, nós amordaçaríamos o discurso de ódio religioso e de fundamentalismo religioso. Entretanto, eu não posso negar que no ambiente cristão a gente tem hierarquias. É muito comum a falar, bater demais na questão da prática homossexual e não bater na prática heterossexual sem o compromisso do casamento. A gente, por exemplo, vê lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, uma série de pecados que são condenados pelo apóstolo, mas a gente só fica lá nos sodomitas e efeminados. Então, eu entendo que, assim, se tem uma guerra, se tem uma batalha espiritual, ela vai muito além dessa questão aí. Por quê? Porque entre nós pentecostais e tradicionais, ou pentecostais da mesma igreja, neopentecostais, onde está a nossa unidade? Não vou muito longe, esse período agora de política, olha o embate que nós tivemos de cristão contra cristão. Irmão, por exemplo, você não via isso entre pessoas de outras religiões que nem você via de cristãos. Então eu entendo que isso a gente precisa combater muito mais, porque combatendo isso, a gente pode discutir essa situação no campo das ideias, porque, vamos pensar, amigos, você tira o O e coloca o X. Como é que você explica isso para o camarada que é surdo? Entende? Professores, bota o X. Como é que você fala professores com X? Não dá. Entende? Aí você vai botar o arroba, né? Alunos, mas é alunos ou é alunas se está um arroba? Então daria para a gente discutir isso no campo das ideias com muita tranquilidade. Mas, infelizmente, cola, né, nas costas de todos os evangélicos o rótulo de que a gente não ama essas pessoas que têm essa percepção diferente da realidade, quando não é uma verdade. Mas lembra da questão do espantalho? Você fala X e o camarada começa a combater o argumento Y. E aí começa todo mundo a dizer que você falou Y. E aí nisso que você fica nervoso para dizer que não falou Y, o pessoal fala, tá vendo? Olha como é que ele tá nervoso. Então, infelizmente,